Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar as boas novas de encontro ao seu coração. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que é a volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela fala que Jesus Cristo voltará para buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, que está andando de conformidade com seus preceitos e mandamentos e que não está andando de conformidade com o pecado desse mundo. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Jesus ele diz que todos aqueles que o confessarem ele diante dos homens, ele também nos confessará diante do seu Pai. Mas todos aqueles que o negarem diante dos homens, ele também os negará diante do seu Pai quando vier na glória com os teus santos anjos. Jesus ele diz: Pai, graça eu vos dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos intelectos e revelaste aos humildes de coração. Se Jesus tivesse revelado qual seria o tempo exato da sua vinda, o ano, o mês, o dia e a hora, o diabo iria ganhar vantagem sobre a vida das pessoas, iludindo elas para que elas pudessem levar uma vida de pecado e que quando estivesse próximo à vinda do Senhor, elas poderiam se arrepender de todos os seus pecados e se arrependesse para que Deus pudesse salvar elas. Mas o diabo só ia ganhar tempo para poder enganar as pessoas e ceifar as suas vidas antes. Quando nós pegamos a palavra de Deus em Oséias 5, Deus fala a respeito do sacerdote, fala a respeito de Israel e de Efraim, de como aquele povo se rebelou contra Deus e voltou à prática do pecado, se prostituindo com os ídolos daquele tempo. E Deus falou que seria impossível deles voltar até a sua presença. E por isso que Deus enviou Jesus Cristo, por conta do pecado do homem. Quando o homem pecou, ele perdeu a natureza de Deus e se tornou inviável o homem se chegar até a presença de Deus. E Deus no passado ele usava os profetas, ele usava os sacerdotes para que pudesse trazer as boas novas ao coração do povo. Mas eles se corromperam também. Então, quando você pega a palavra de Deus em Oséias, capítulo 5, no versículo 15, você vê Deus falando a respeito da promessa de Jesus Cristo. Ele fala assim, versículo 15: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Amém? Jesus ele falou: Eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram. Mas todos aqueles que me aceitaram, eu vos dei o poder de serem feitos filhos de Deus. Israel não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Israel negou Jesus, ele veio e voltou para o lugar de onde ele estava. E que depois, a palavra fala que depois de 2 dias ele voltaria. A palavra de Deus fala que um dia para com o Senhor é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Aqui, Deus estava falando que Jesus voltaria depois de 2000 anos depois da sua morte e ressurreição. Quando ele fala que ele retornou ao céu, é para dar tempo de arrependimento ao povo de Israel e para que a salvação também chegasse aos gentios, as pessoas pelo qual não era a promessa de Deus. A palavra de Deus diz que desde a queda do homem, ele vem nos anunciando a sua salvação. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou. Da queda de Adão até a vida de Moisés se passou 2000 anos. Da vida de Moisés até Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até nos dias de hoje, mais 2000 anos. Segundo o nosso calendário. Mas o relógio do mundo é Israel. E o calendário de Israel é o calendário lunar. Então, se você pegar o calendário de Israel, Israel está no ano de 5780. A palavra de Deus diz que breve Jesus voltará. Quando você pega o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30, Jesus ele fala a respeito de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. E esse salteador roubou tudo que ele tinha, espancou e deixou ele semi-morto. E que descia um sacerdote passando pelo mesmo caminho, e vendo ele passou de largo. Também descia um levita, e também vendo ele passou de largo. Ou seja, assim como os sacerdotes do passado se corrompeu com aquele mundo, com o pecado, os sacerdotes atuais também, muitos deles estão se corrompendo e não estão dando importância à palavra de Deus em respeito da volta de Jesus Cristo. Então, Jesus fala do samaritano, que descia também pelo mesmo lugar, se compadeceu daquele homem ferido, pegou ele, cuidou das suas feridas, aplicou óleo e vinho, levou ele até a hospedaria, pagou 2 denários e falou com o hospedeiro para cuidar dele até que ele voltasse. E que se ele tivesse gastado alguma coisa a mais, ele lhe pagaria. A palavra de Deus ela está falando aqui a respeito de um samaritano. O samaritano é Jesus Cristo.
porque a Bíblia fala que o samaritano é uma mistura do gentil com os judeus, mas os judeus não aceitaram Jesus, né? Eles negaram Jesus, e através da negação deles a promessa veio até a nós. E que esse samaritano, ele está falando a respeito do tempo que foi aberto para a salvação a cada um de nós que fomos considerados como gentil outrora, mas hoje nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala a respeito do óleo que Jesus Cristo derramaria sobre as nossas vidas, o Espírito Santo. O óleo é a unção do Espírito Santo. O vinho fala da alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a alegria da salvação. Então, o que Deus está falando é que se você não nascer de novo e que se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ver a vinda do Filho do Homem. Assim como as 10 virgens, as 5 nércias e as 5 prudentes. As nércias, quando elas saíram, elas não levaram azeite nas suas vasilhas. Eram crentes que não estavam dando importância pelo tempo que Jesus viria. E as 5 prudentes, elas aquelas que estavam praticando, estavam aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. E à meia-noite ouviu-se gritar: eis o noivo, sai ao seu encontro. Quando elas se levantaram, as 5 nércias pediram às prudentes para lhe dar azeite, para lhe dar óleo, para colocar nas suas lamparinas, para que não se apagasse. As prudentes falaram: não nos vamos dar, porque senão vai faltar a nós e a vós outros. Ide comprai aquele que vende. E quando elas saíram para comprar, o Senhor voltou. As 5 prudentes entraram para as boldas e as 5 nércias ficaram de fora. Quando elas chegaram e acharam as portas fechadas, elas começaram a gritar ao noivo: abra-nos a porta. O noivo abriu a porta e falou com ela: eu não vos conheço. Então vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que Jesus voltará, mas a sua vinda está próxima. Então desperta, para que você não fique para trás naquele grande dia. Amém? Fique na paz, um forte abraço, que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus.